Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de hoje que vai tratar sobre essa questão que caiu no vestibular da Federal do Paraná, falando sobre geometria analítica e abordando especificamente a equação da circunferência mesclada aí com uma equação da reta. Então nessa aula de hoje eu quero esmiuçar bastante como é que eu faço esse tipo de exercício, onde vou trabalhar com dois tipos de equações diferentes. Só que para eu trabalhar nessa questão, eu vou precisar de alguns pré-requisitos do fundamental, que é a questão de produtos notáveis. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo no Japão. Eu deixo aqui na descrição do vídeo mais detalhes sobre a minha vida profissional aqui. Desde já também eu peço aí a quem ainda não se inscreveu, inscreve nesse canal, ajude a divulgar esse trabalho nosso que é feito exclusivamente aí para atender os alunos não apenas do Brasil e Japão, mas de várias partes do mundo, de onde eu tenho recebido muito retorno aí de vários países. Vamos então para a nossa aula de hoje, vamos lá. Bem, para começar essa aula aqui, vamos ler aqui a questão e eu sempre digo aos meus alunos, seja exercício de matemática, física ou química, especificamente na área de exatas, quando você tiver um exercício, crie uma estratégia de ação, um planejamento para que você possa resolver a questão de uma maneira bastante prática. Então nesse caso aqui, ó, qual das seguintes retas passa pelo centro da circunferência x² mais y² mais 4y menos 3 igual a 0? E aí ele te dá 5 equações de reta para ver qual delas você vai utilizar. Então, observe isso. Para eu descobrir as coordenadas do centro de uma circunferência, é necessário que eu tenha a equação da circunferência na forma reduzida. E nesse caso aqui, eu estou com uma equação na forma geral, na forma estendida aqui. Então, eu vou precisar do conhecimento de produtos notáveis para fazer essa transição da geral para a reduzida. Tá? É isso que nós vamos trabalhar, talvez essa parte mais complicada desse exercício, tá ok? Então vamos lá. A partir do momento que eu conseguir localizar as coordenadas do centro, que será o x e o y, eu vou substituir o valor do x e do y, respectivamente, aqui nessas equações. A partir do momento onde o resultado dessa equação for validada, será então a equação escolhida. Então, só como um exemplo, digamos que o exercício fosse o x valendo 0 e o y valendo 2. Se fosse nesse caso, o item A teria validade, porque 0 mais 2 vezes 2 daria 4, 4 igual a 4, aí essa equação seria validada. Então, as coordenadas 0 e 2 seria a solução do exercício. Mas eu ainda não sei qual é a coordenada do centro. Para começar então, vamos lá. Qual é a forma reduzida de uma circunferência? A forma reduzida sempre vai se apresentar desse jeito aqui, olha só. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado é igual ao raio dessa circunferência ao quadrado. O A e o B seriam as coordenadas do centro, tá? Então o centro C teria as coordenadas A e B, onde o A está na abscissa, o A seria a abscissa x e o B a ordenada y, ok? E esse raio aqui, o valor numérico que aparecer aqui, sempre será o raio elevado ao quadrado. Então tome muito cuidado, porque às vezes o aluno comete muito erro aqui nessa resposta aqui. Se for, por exemplo, um quadrado perfeito, como um caso de 9, digamos que aqui o resultado deu 9. Bom, 9 é igual ao raio ao quadrado, então o raio só pode ser 3. Mas muitas vezes aparece um raio que não é um quadrado perfeito, por exemplo, 5. Se der o resultado 5, o 5 não é um quadrado perfeito, então a resposta será na forma de raiz quadrada de 5. Entenderam? Tá? Então vamos lá. Como é que eu vou transformar essa equação estendida na forma geral para a equação reduzida? Então vamos lá, olha só. Eu tenho que transformar nessa forma reduzida aqui. Então, para a forma reduzida, eu posso escrever assim, x menos 0 ao quadrado. Porque x menos 0 é o próprio x, não é isso? Então, x ao quadrado é esse x ao quadrado aqui. Não aparece mais nenhum outro dependente de x. Agora, olha só, para dar sequência aqui, eu vou fazer o seguinte, vou ter que revisar um pouco de produtos notáveis. Então, o primeiro produto notável que todo mundo aprende lá pelos seus
oitavo, sétimo ano, é esse daqui, olha. Então, A mais B ao quadrado, ou seja, isso aqui é o quadrado de uma soma, tá? É a primeira regrinha de produtos notáveis. Ele diz o seguinte: considerando que o A é o primeiro termo e o B é o segundo termo. A regra diz que é o quadrado do primeiro mais duas vezes o produto do primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, que é b ao quadrado. Vou fazer agora uma soma mista, uma soma de uma parte literal e uma parte numérica. Por exemplo, vou fazer aqui y mais 2 ao quadrado. Quadrado do primeiro, sempre lembrando, o primeiro termo é o y, o segundo termo é o 2. Tá? Então, quadrado do primeiro, y ao quadrado, mais, aplicando a regrinha aqui de cima, duas vezes, o primeiro que é o y, o segundo que é o 2. Mais o quadrado do segundo termo, que é o 2 ao quadrado. Bom, arrumando a casa aqui vai ficar assim, y ao quadrado, 2 aqui, multiplica com esse 2 aqui, então vai dar mais 4y mais 4, ok? Entenderam? Então, essa aqui é a primeira regrinha de produtos notáveis. Agora vamos voltar aqui ao exercício. Observe que aqui na forma estendida, eu tenho esse termo aqui, olha, y ao quadrado mais 4y, olha aqui. E esse y ao quadrado mais 4y apareceu aqui. Então, eu já desconfio que esse termo aqui foi originada desse quadrado, dessa soma aqui. Então, eu posso dizer aqui, ó, que essa expressão aqui eu vou substituir por y mais 2 ao quadrado. Mas, sempre tem um mais, né? Observe que aqui, se eu desenvolver esse cara aqui, vai aparecer um intruso aqui, que é esse quadro aqui, perceberam? E aqui nessa expressão original não tem esse 4 aqui. Então eu tenho que eliminar esse 4. Mas qual o melhor jeito? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar esse menos 3 que já faz parte da equação. Então menos 3. Igual. Olha só, como vai aparecer o 4 aqui, desse lado, para eliminar esse 4, eu crio um outro 4 aqui. Perceberam? Por quê? A hora que eu desenvolver essa equação, vai aparecer o 4. Se eu passar esse 4 para cá, vai ficar menos 4. Com esse 4 fica 0. Ok? Então, esse intruso aqui, ele é eliminado dessa forma. Eu contraponho desse lado aqui um outro número 4. Digamos que aqui fosse 3, ia gerar um 9, não é isso? Aí você colocaria um 9 aqui para matar esse 9 de cá. Ok? Entenderam essa parte? Essa parte talvez seja a parte mais complicada da questão, tá? Então, mas isso exige realmente um conhecimento preliminar de produtos notáveis. Bom, agora é o seguinte, agora eu vou passar esse menos 3 para lá, porque aqui na forma reduzida, o padrão é você deixar apenas esse quadrado aqui, esses dois quadrados, e passar para o outro lado todo o valor numérico que representa o raio ao quadrado. Então, o menos 3 eu vou passar para lá. Então vai ficar x menos 0 ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado, igual ao 4. O menos 3 aqui passa para ficar mais 3. Então, a minha equação reduzida ficou dessa forma aqui, olha. X menos 0 ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado igual a 7. Então, agora eu já posso definir aqui o centro, as coordenadas do centro e também o raio. Então, as coordenadas do centro, olha só, agora muito cuidado que muita gente comete erro de sinal aqui. Bom, o 0 é um elemento neutro, então o x eu já tenho a abscissa que é o 0, que é esse 0 aqui. O y deu aqui mais 2. Muita gente coloca aqui como 2 aqui positivo. Não, olha só. A forma reduzida existe esse menos aqui. Como aqui resultou em mais 2, significa que o meu b aqui tem que valer menos 2. Por quê? Menos 2 com esse menos aqui vai dar mais 2. Entenderam? Então, a minha ordenada será menos 2. Ou seja, uma regrinha, né? Para você nunca errar. Numa equação, por exemplo, se eu tiver uma equação reduzida, vou fazer um exemplo aqui do lado. Por exemplo, x menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 4, por exemplo. Tá? Nesse caso, a coordenada desse centro aqui seria, se aqui for negativo, a abscissa será positiva, 3. Se aqui for positivo,
A ordenada será menos 2 nesse caso aqui. E o raio será 2 nesse caso aqui, tá? Cuidado, isso aqui é só um exemplo, tá? Então vamos para esse caso aqui nosso. Bom, como o meu x deu 0, o y deu menos 2, conforme a regrinha que eu expliquei aqui. Agora, muito cuidado com o raio. Observe que esse valor numérico sempre é o raio ao quadrado. Então, eu estou dizendo que meu raio ao quadrado deu igual a 7. Se eu extrair raiz quadrada aqui, vai ficar raiz quadrada de r ao quadrado é o próprio raio, que é o valor que eu quero. Agora, o 7 é um número primo e não tem como extrair raiz quadrada dele. Então, o valor do raio será raiz quadrada de 7. Outra coisa também, uma dúvida que o pessoal costuma perguntar, né, é o seguinte: mas professor, se é raiz quadrada, então pode dizer que a raiz é mais ou menos 7? Matematicamente sim, poderia ser mais ou menos raiz de 7. Porém, como trata-se de uma medida do raio, não existe medida negativa, então eu sempre vou optar pela raiz positiva aqui. Ok? Tudo bem? Bom, feito isso, agora eu vou testar em qual das retas o ponto vai passar. Eu vou pesquisar agora em quais das retas, ou em qual da reta, essa coordenada do centro pertence. Então, como eu disse, você substitui no lugar do x o 0 e no lugar do y o menos 2. Então, vamos pegar aqui o primeiro caso, que é o caso A. O caso A diz x mais 2y. Bom, meu x vale 0. Então, 0 mais 2. Olha só, o y, quanto que vale? Menos 2. Então, muito cuidado aqui, ó. Menos 2 no lugar do y, igual a 4. Agora, mais 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Menos 4 igual a 4? Impossível. Errado, não é isso? Então, a alternativa A não está furada. Vamos para a alternativa B aqui. O B de 5x, deixa eu escrever aqui para ficar mais fácil. 5x menos y igual a 2. Bom, observe, meu x vale 0, então vai ficar 5 vezes 0 menos o y. Agora o meu y vale quanto? Menos 2. Então, ó, esse menos aqui é o da fórmula, é o da equação. E o meu y vale menos 2, então eu vou colocar o meu menos 2 entre parênteses. Agora, 5 vezes 0 vai dar 0. Menos vezes esse menos aqui vai dar mais 2. Bom, 0 mais 2 vai dar 2. 2 igual a 2. Opa, então essa equação foi validada com valores de 0 para o x e menos 2 para o y. Então é a alternativa correta, é minha alternativa B. Ah, mas e as outras? Vamos dar uma olhadinha rápida aqui nas outras? Olha só. Se o x vale 0, o y vale 2, menos 2, então x menos, 0 menos 2 dá menos 2. Menos 2 não é igual a 0, então está furada a C. X vale 0. 0 menos 5 vezes menos 2, menos 5 vezes menos 2 dá mais 10. Mais 10 não é igual a menos 2, também está furado. A última, 2 vezes 0, menos 2. 0 menos 2 não é igual a 7, também está totalmente furado, então, alternativa B. Entenderam, pessoal? Então, embora seja uma questão simples, né, caiu inclusive no vestibular, exige do estudante conhecimento aí da matemática básica. Bom, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, não esqueça de escrever aí nos comentários ou até me mande inbox, que eu vou ter o maior prazer em atendê-los. Ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e eu encontro vocês na próxima aula. Tchau!